Você está esperando uma atitude que não vem. Você fica ali só esperando. E talvez você não tenha parado para perceber isso de uma forma consciente, mas as suas decisões estão sendo guiadas pela espera. Você continua ali porque você acredita que em algum momento ele vai fazer algo diferente, que ele vai mudar o comportamento dele, que ele vai se posicionar, que ele vai demonstrar algo que até agora ele não demonstrou. E essa expectativa vai moldando a forma como você se comporta. Você não se posiciona totalmente, não se afasta completamente, não decide de verdade aquilo que você quer. Você fica em um lugar intermediário, nem dentro e também nem fora, nem segura e nem livre. E isso cria um estado emocional muito específico. Você não está vivendo o que existe. Você está vivendo o que você espera que exista. E aqui começa o primeiro ponto importante. O problema não é a espera em si. O problema é que você está ignorando enquanto você espera. Porque quando você olha com atenção, o comportamento dele já mostrou muita coisa. A falta de iniciativa já aconteceu mais de uma vez, a ausência de posicionamento já ficou muito evidente, a inconsistência não é algo novo dentro da relação. E isso não surgiu agora. Isso já surgiu antes, isso se repetiu. E você percebeu. Percebeu quando ele não deu continuidade. Percebeu também quando ele não sustentou aquilo que ele começou. Percebeu quando ele não se posicionou de uma forma clara. Mas mesmo assim, você continua esperando algo diferente. E isso não acontece por falta de percepção. Acontece porque você está conectada ao potencial e não à realidade. Você se apega ao que ele poderia ser, ao que ele demonstrou no início, ao que sentiu em alguns momentos, a ideia de que aquilo pode voltar a acontecer. E isso muda completamente a forma como você interpreta tudo, porque você deixa de olhar para o presente e começa a viver em função de uma possibilidade. E isso cria uma ilusão. A ilusão de que ainda existe algo sendo construído, quando na prática o que existe é repetição. Repetição de comportamento, repetição de ausência, repetição de falta de clareza. Só que isso te prende. Porque enquanto você acredita no que pode acontecer, você não encara o que já está acontecendo. E aí você continua esperando. E essa espera tem um custo, porque o tempo passa e nada, absolutamente nada muda. A estrutura da relação continua igual, a dinâmica não evolui e o comportamento se mantém. E você começa a sentir isso. Começa a se sentir mais cansada, começa a se sentir mais frustrada, mais insegura, mas mesmo assim você continua. E isso revela um ponto muito importante. Você não está esperando uma atitude, você está evitando uma decisão. Porque esperar mantém algo vivo, que é a esperança. E enquanto você espera, você não precisa encerrar, você não precisa se posicionar, não precisa lidar com a perda. Você consegue permanecer em um lugar onde nada se resolve, mas também nada acaba. E isso parece confortável, mas não é. Porque esse lugar consome você. Ele te mantém emocionalmente presa, sem avanço, sem direção, sem clareza. E quanto mais o tempo permanece dentro desta situação, mais difícil parece de sair. Porque você começa a se justificar. Você tenta explicar o comportamento dele, tenta dar sentido ao que não faz sentido, tenta acreditar que existe algo que você ainda não entendeu. E essas justificativas prolongam o que já está evidente. E isso te mantém em espera. Mas não é uma espera neutra, é uma espera que desgasta. E é aqui que está a virada. Você não está esperando ele fazer algo, você está adiando o momento de decidir o que você faz com o que você já viu. E isso muda completamente a sua posição. Porque o problema não é ele não agir, é o quanto você continua esperando uma atitude que ele nunca mostrou consistência em ter. E isso te prende mais do que qualquer ausência. Porque a ausência é clara, a expectativa não é. Enquanto você estiver presa nela, você não consegue se mover.
E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. Muito obrigado.